estendemos boas-vindas e nessa tarde tão emblemática e importante que nós temos a oportunidade de usufruir junto com um casal de noivos, possam, por favor, já ir tomando seus lugares, porque dentro de instantes vamos iniciar a cerimônia do enlace matrimonial de Juan Campos e Gislaine Campos. E de início teremos a entrada dos familiares. Vamos dar atenção.
enquanto eles vão se ajeitando, mais uma vez nós agradecemos a presença de todos, compartilhar do casamento do Juan e da Gislene é um motivo de muita alegria, e tenho certeza que todos concordam que hoje eles estão ainda mais lindos, não estão? Certamente, né? Estão muito lindos mesmo. Lembrando que eu tenho aqui em mãos o documento que oficializa essa ocasião, né? A certidão de casamento de Juan Campos e Gislene Campos, que foi realizado na comarca do Registro Civil dessa cidade. Então, no dia 13 de dezembro de 2025, foi devidamente registrado perante as leis do homem esse casamento. Então, agora nós teremos a oportunidade e o privilégio de ouvir conselhos bíblicos através do tema Casamento Honroso à Vista de Deus, a qual nós convidamos o nosso querido irmão Nelson Júnior, que estará a cargo dessa parte. Ufa! Haja coração, né, Juan Gisley? Agora esse momento é para vocês relaxar. Vou dar um tempinho para você dar uma olhada na assistência. Olha quem veio aí, Juan. Olha, Gisley. Esse é um dia para ficar na história, hein? Inesquecível. E promete, viu? Porque vocês merecem. Olha quanta gente está feliz aqui. Lindo, né? Olha lá, sua mãe, Gisley. Olha a alegria da Arlene. Veio lá de Pernambuco para presenciar esse momento tão feliz, né? Olha a alegria ali também do Anderson, seu irmão. Olha como ele tá bonitão de gravata, combinando, né? A gente faz qualquer coisa, né, antes pela irmãzinha, né? E olha como as princesinhas tão lindas, né? Noivinhas, suas sobrinhas aí. Olha lá o Anderson, a Karen, todo mundo feliz ali. Estevão na beca ali, ó, com a Aline. Olha aqui, Juan, teus amigos, teus familiares, seus pais espirituais, o casal Correia. Temos aí, ó, a sua mãe Silvia ali, ó. Olha o Eduardo ali, ó. Felizão da vida, né? Sua irmã, Raíssa, olha lá. Tá até emocionada, né, Raíssa? Chegou o dia aí, ó, do irmãozão, né? E conheceu a cunhada, né? Todo mundo aqui tá muito feliz, viu, Juan? Se você depois que o Adam capturar algumas imagens, você vai ver que é uma alegria genuína, que você não encontra em qualquer lugar. Porque todo mundo aqui é seu amigo e quer seu bem e quer ver esse casamento dar muito certo e muito feliz. Mas sabe alguém muito especial que está muito feliz também e alegre com vocês dois, com a decisão que vocês tomaram? É o nosso querido pai, o nosso amigo, né? Jeová Deus. Ele está lá no céu, assim, com os anjos, aplaudindo esse momento que vocês venceram, olha só. A história de vocês é incrível, porque passa um filme. Quando eu olhei vocês entrando ali na entrada aqui desse salão do Rio, quanta história a gente passou aqui juntos, né? Eu lembro da Gislaine saindo lá do fim do mundo do Pernambuco sozinha, com a cara e coragem, chegando aqui em Tatuí, não conhecendo ninguém, né? Era bem tímida, reservada, fechada, né? Lembra? E olha como você se tornou, Gislaine. Que upgrade, né? Que deu. E o Juan também, lembra, Juan? Aquela decisão que você tomou lá no Rio de Janeiro, e agora? Continuo morando com a minha mãe, vou lá seguir minha vida pro mundo aí. Aí lembra aquela passageira de trás que recebeu uma ligação de um filho na mesma situação que você? Aí você, não, vou dedicar a Jeová, vou servir a Ele. Tomou a decisão de vir aqui para Betel. Quanta história aqui em Betel, na congregação Morro Grande. Uma decisão de vocês mudou a vida incrivelmente, não é? E olha só que alegria a gente aqui presenciar esse momento com vocês. Estamos também radiantes de felicidade aqui. E assim como o Jeová está muito feliz com vocês, a gente torce muito para que vocês sejam felizes daqui para frente. E é legal, Juan, esse discurso de casamento, porque faz a gente relembrar algumas informações que estão na Bíblia que Jeová quer que vocês sempre relembrem.
A gente viu no início do namoro como vocês foram cuidadosos, né? De seguir o que está ali na Bíblia, na questão da honra, né? Como ter um namoro honroso, como comportar com o namoro com a Gislene com você. Vocês se conheceram. E todo namoro a gente percebe tem que terminar bem, né? Ou termina bem, cada um segue o seu caminho, vai escolher um outro cônjuge, né? Ou acaba como vocês agora, né? Venceram, olha só, vocês casaram. Porque a Gislaine, ela começou a observar qualidades em você, Juan, que ela falou: não, é esse o marido ideal para mim. É isso que eu busco em alguém. Não é? E Juan, olha, ele olhou para você, Gislaine, aqui na congregação bem de perto, né? Foi embora lá para o Rio, né? Mas ficou. Não. A Gislaine é a mulher da minha vida, não é? E você não deixou ela escapar, hein? Olha só, parabéns pela sua perseverança, seu encanto carioca, e ela não resistiu. E a gente vê aí o quanto vocês estão felizes aí. E Jeová quer que vocês sejam felizes junto com ele, viu, Juan e Gisele? Não termine essa amizade com Jeová que vocês iniciaram lá na dedicação. Jeová quer que você sempre leve as opiniões dele em conta quando vocês forem decidir. Porque antes era cada um por si, né? Tinha seu estudo pessoal, sua leitura da Bíblia, suas atividades espirituais, cada um tinha a sua versão espiritual. Mas agora vai ter uma fusão aí, né? Vai ser uma versão casal. E agora vocês vão ter que fazer tudo muito juntos. Então vocês precisam incluir Jeová nesse casamento. E é isso que Jeová espera. Porque imagina só, quando ele criou lá o casamento com Adão e Eva, né? Lembra em Gênesis, capítulo 1? Tudo que Jeová fez, parece que o cenário era perfeito para um casal viver feliz para sempre. Né? Criou ali os animais, as florestas, um ambiente paradisíaco para eles serem felizes. Mas tudo que Jeová fazia era muito bom e ele falou algo interessante que não era muito bom. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 2? Lá no capítulo 2, versículo 21, é, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. Ali, então, Jeová disse ali para o casal, né? Ele disse com Jesus Cristo lá, né? Falou, não é bom que o homem fique sozinho. Então, eu vou fazer ele uma ajudadora como complemento. Então, Jeová e Jesus Cristo chegaram a essa conclusão, de que para que a família humana crescesse, se reproduzisse, fossem felizes para sempre, tinha que ter uma companheira, tinha que ter uma ajudadora, um complemento. E aí foi quando a gente vê aqui no versículo 21 ao 24, que Jeová fez Adão e Eva, Adão cair em sono, né, profundo, enquanto ele dormia, arrancou uma costela e criou a Eva. E olha só como Adão ficou tão feliz que compôs o primeiro poema, né, registrado na história humana. Ela é carne da minha carne e será chamada mulher, ossos dos meus ossos. Então a pessoa ficou tão empolgada, tão feliz, tão inspirada, né, que chegou a esse momento. Mas um detalhe do casal aí, que Jeová colocou no versículo 24, Juan, aí a gente começa a ver a seriedade, que não é uma brincadeira, um passatempo, o casamento, né? Jeová fez o casamento para ser honroso e permanente. Ele disse ali no 24, ó, por isso que o homem, então não está falando de um moleque aqui, né? Irresponsável. Ele deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Então foi isso que Jeová fez. Olha, casamento não é para menores de idade. Não é para criança, não é para moleque, não é para pessoa imatura emocionalmente. É isso que Jeová quer deixar. Você tem uma pesada responsabilidade para conduzir esse arranjo tão especial que Jeová deixou. Então tem que ser alguém realmente maduro espiritualmente, emocionalmente, para poder lidar com esses desafios do casamento. Mas é tão bom, que você se apega, aqui o texto diz, que você só quer pensar na Gislaine. E Gislaine, você só quer pensar em estar do lado do Juan. É um apego tão leal, tão forte, que Jeová fez para ser um vínculo eterno. Por isso, inclua Jeová. Porque você, Juan, é forte, a gente sabe. Gislaine, você também é forte. Mas quando vocês unem com Jeová Deus como um cordão tríplice, vocês são imbatíveis. Vocês vão superar qualquer desafio que o casamento pode proporcionar.
E aí Jeová promoveu esse primeiro encontro aí, porque o texto fala que ele levou a mulher ao homem, né? Olha o Estevão como é que fez com a Gislene, né? Entregou para você assim, ó, de mão beijada, viu? Cuida agora, com carinho, né? Cuida agora, porque até agora Jeová e Jesus cuidou dela, né? Então agora você vai fazer o papel de Jesus Cristo para poder cuidar. Talvez não vai ser no mesmo nível que a gente é imperfeito, né? Mas tenta chegar próximo, né? Do que Jesus faria. E aí sim, Jeová garante que o seu matrimônio vai ser muito feliz e duradouro. Que existe esse apego, esse comprometimento e essa união que ele tanto deseja nos casais, né? A gente costuma falar que se namorar é como soltar pipa, casamento é como pilotar um Boeing aí, né? Um avião. Então, como vocês são casados de primeira viagem, né? Vocês têm que aprender que ao sentar na cabine lá, vocês vão ver um monte de botão, controle, regras, regulamento que vocês têm que seguir para poder decolar. Vocês já viram outros casais fazendo essa decolagem e até agora não caiu. Então, um excelente modo de vocês fazerem também um levantamento de voo com segurança é, antes de começar, ver o que Jeová pensa de cada decisão que vocês vão tomar a partir de agora. Qual botão eu devo apertar? Devo frear? Devo acelerar? Devo arremeter ou devo continuar? Jeová vai te ajudar. É como aquele radar, né? Estação lá de transmissão que vai te conduzindo. Olha, não vai agora que tem tráfego aéreo. Espera um pouquinho. Jeová vai ajudar com os conselhos que a gente tem na Bíblia. Então, nesse momento, é a hora que você sentou na cabine, tá lá, bota o cinto, certo? Liga ali o que você já sabe que vai funcionar. E aí liga o modo casado. Desliga o modo de solteiro. Desativa. Desatualizou agora, viu? Agora é nova versão, versão casado. Então, suas palavras eu, meu, agora vai ser nosso, né? Nossa casa, nosso lar. Ariel lá, cachorrinha da Gislene, não é mais da Gislene, é nossa cachorrinha Ariel, não é? E outras decisões que vocês vão tomar é nosso, né? Isso vai criar mais vínculo fortalecedor para vocês ter essa estabilidade e intimidade um com o outro, né? Aqui fala que grande parte da felicidade do casamento dependerá do que vocês esperam um do outro. Aí a gente tem que ser realista, Juan e Gislene. O que vocês esperam um do outro? O que vocês esperam no casamento? Será que vocês estão acreditando nos livros românticos, nos filmes românticos, que tudo vai ser um mar de rosa, só love, só despreocupação, nada de problema, sem ansiedade, sem estresse? É só isso. Paixão? Não, não é a realidade, né? A gente queria muito que continuasse, né? Mas muitos dos casados aqui presentes, eles podem compartilhar com vocês também, que a realidade é outra. Inclusive, um artigo do JW, O que eu posso esperar do casamento, fala uma realidade que a gente talvez nem para pensar depois que casa. Sabe quais são as realidades? Ele diz assim, ó, espere desafios, espere o inesperado e espere benefícios. Então é isso que o artigo diz. Por exemplo, espere desafios. Então, conflito, decepções, frustrações, ansiedades. Por mais compatível que vocês dois são, por mais bonzinho, amoroso, sabe? Que você conquistou um ao outro, que vocês são, vai ser um problema, talvez, quando envolver algo que vocês não concordam um com o outro. Porque vocês são diferentes. Vocês têm uma maneira de pensar, a Gislaine tem uma maneira de pensar. Vocês são duas personalidades que Jeová ama do mesmo jeito. E que um acabou gostando um do outro por causa dessas particularidades, né? Então, nem sempre terão as mesmas prioridades. Então, para você, Ron, talvez economizar dinheiro é sua prioridade. Ou a gente não pode entrar em dívida. Mas para Gislaine, talvez é outras prioridades, né? Nem sempre gostarão de fazer as mesmas coisas, né? Talvez o Juan gosta de ir lá na praia, tá lá no pagodinho, no churrasquinho na laje, né? A Gislaine gosta de outras coisas, né? Quer ficar na dela, fazendo aquelas frases lindas que ela faz de efeito lá naqueles quadros. E ela fica ali horas, sem, tranquilamente, né?
E nem sempre sentirão atraídos um para o outro. Aquela paixão, sabe? Talvez com o tempo vocês vão se controlando mais, né? Nessa questão. Aí tem um ponto de espera e o inesperado. Aqui é um ponto que eu nem gosto de mencionar, viu, Juan Gislaine? Mas é uma realidade. Por que esperar o inesperado? Porque o imprevisto sobrevém a todos nós. Então, o Juan pode ficar doente, a Gislaine pode ficar doente, pode acontecer um acidente. O imprevisto acontece, né? E acontece com todo mundo, né? Mas o artigo ele destaca uma coisa muito importante. Situações como essa são comuns, mas elas só estragarão seu casamento se você deixar. Porque ter problemas na vida é inevitável, mas ser derrotado por eles é opcional. Grava aí, Gislaine, aquela placa para ficar lá na parede, porque Jeová, quando está junto, pode ser o problema que for, a circunstância que for, vocês vão conseguir lidar com isso e não vai afetar o casamento, vai só fortalecer. Lembre-se disso, né? É o modo como você lida com eles é que vai fazer a grande diferença. E a boa notícia que a gente tanto quer, que esperar o inesperado um do outro. Agora você vai conhecer a versão casada do Juan, Gislaine, que talvez nem os pais dele conhecem. E você vai ficar impressionado com o senso de humor dele, como é que ele é em algumas situações, né? E você, Juan, vai ficar impressionado com a Gislaine. Olha, você esperava isso, mas olha, ela superou suas expectativas. É uma nova versão que está nascendo. Né? Versão casada é muito boa, eu recomendo. Para os solteiros, né? Vocês vão apreciar a cada momento, né? Aqui fala de esperar benefícios como companheirismo, parceria e intimidade. Então chega daquela vela te vigiando todo o tempo agora, viu? Ufa, né? Era uma tortura toda hora, né? Então agora que era pecado vai ser obrigação. Então vocês agora podem ficar tranquilos. Jeová abençoou esse casamento e vocês têm tudo para ser felizes. E isso vai dar um comprometimento, estabilidade emocional, vai conseguir vocês lidar com a situação, assim como um piloto e um copiloto, quando vê diante de um plano de rota, né? Ele já vai desviando do que pode acontecer no caminho. E se surgir um imprevisto, opa, vocês dois vão se comunicar para poder resolver o assunto junto, esperando a cabine de comando das orientações que é Jeová, né? Então vamos falar um pouco com você, Juan, porque você vai ser agora o marido, o chefe da família. E Jeová, ele está como que te dando aí uma carteira de habilitação para conduzir a vida da Gislene e sua família. Então olha a responsa que você tem, né? E Jeová tem algumas regras que você tem que seguir como obrigação pessoal, questão de honra mesmo, né? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E aí, se a gente olhar aí o versículo 22 ao 33, ele fala aspectos do marido e também um aspecto da esposa. A gente só vai destacar aqui o aspecto do marido por enquanto, tá? Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Então, se a gente dá uma olhadinha por cima, fala da esposa ser sujeita ao marido, né? A gente vê também aí, Juan, no versículo 23, o destaque para o marido, que é cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da congregação. Aí, se a gente for vendo ali, ó, 25, o marido continua a amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. No 28, do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Ele alimenta, ele cuida, assim como Jesus Cristo fazia. E aqui no 31 fala que se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, resumindo aqui, você vai ter que amar impressionantemente a Gislene. E quando a gente fala de amor, é aquele amor agape, baseado em princípio. Você vai ver que a Gislaine, ela tem uma necessidade de ser amada. Mas a gente, às vezes, como homem, Juan, a gente tem essa dificuldade de expressar, externar esse amor. Então, muitas vezes a gente faz coisas que provam que amamos ela, né? Dando provisão, sustento, colocando dinheiro em casa, dando todo aquele tratamento VIP, né? Mas ela quer ouvir isso. Tem que verbalizar o quanto você aprecia, o quanto você admira ela. Aí sim ela vai ter essa segurança emocional de que você realmente aprecia ela. Não é incrível isso? Então,
partir de agora, é o que você tem feito no namoro. Paquere ela, namore ela, fale para ela o quanto você admira, o quanto você está realizado de ter ela ao seu lado. Não é incrível? Por isso que Deus designou o homem, né? Porque ele sabe que o homem tem que fazer isso como uma força, né, para poder demonstrar. E a chefia é interessante porque no mundo, por causa da influência do diabo, a gente sabe que existe muito machismo, feminismo, essa cultura toda aí que só degrada o casamento, né? E Jeová falou que o homem, sendo o chefe da família, não é para ele ser tirano, sabe? Aquele chefão, aquele bruto, rústico, sistemático, que tem que ser tudo do jeito dele, violento. Não, não. Não é para ser esse tipo de chefe que Jeová falou aqui, né? Aqui tem que ser uma chefia amorosa, né? Bondosa, que cause na Gislene uma atração, que ela quer realmente fazer algo por você porque ela te ama. Ela quer realmente te respeitar porque ela sente isso de você, né? Você conquista esse respeito e essa admiração dela, né? Vocês vão ser muito felizes se você conseguir suprir isso também, nessa questão da chefia. E é legal porque é detalhezinhos, viu, Juan? Por exemplo, você talvez deve estar pensando assim, mas como é que eu vou ser um bom chefe equilibrado, né? Então, um irmão veterano lá de Betel, um dia antes de casar, o Bianca vai lembrar disso, né? Ele chegou assim, ó, Nelson, vou te contar uma coisa, um segredo, ó. Quando você estiver casado, presta atenção em como você pergunta as coisas para tua esposa. Por exemplo, nunca fale para sua esposa, ei mulher, né? Igual a carioca lá, né? Ei mulher, você quer ou não quer água de coco, né? Fala logo. Olha só, né? Jeito bruto, estranho, né? De perguntar, né? Ou até pior, pior ainda. Imagina você chegando assim todo, ai, desculpa, patroa, desculpa, você me deixa, por favor, comprar água de coco para nós? Olha, também é estranho, né? Cadê a atitude de homem aí, né? Ou aquela gentileza. Ele falou: fala dessa seguinte maneira que é mais equilibrada. Querida, estou indo comprar água de coco. Você deseja sua água de gelada ou natural? Percebeu aí a diferença? É sobre uma necessidade, né? Ela está com sede, está um calor de 40 graus, né? Você lá na praia, né? Ela quer uma água de coco. Você sabe que ela quer uma água de coco. Então, a maneira como a Gislene vai reagir, ela vai ficar esperando. E aí você, com atitude, iniciativa, vai lá, pergunta. E aí você vai mostrar para ela que você é um provisor amoroso. Olha, ele reparou que eu estou com sede. Nesse calor aqui, eu estou sofrendo. Interesse ativo no bem-estar dela. Mostrou gentileza porque você tomou a iniciativa de ir lá buscar água de coco. E o melhor, quanto você valoriza por saber qual é a sua preferência, se é gelada ou normal, né? Ó, uma perguntinha, né? São pequenas coisinhas, detalhes, né? Assim como uma roupa, pequenos detalhes, mas que forma, né? Uma vestimenta de amor tão bonita, tão atraente e que embeleza ainda mais esse casamento. Um bom chefe, ele não espera que a esposa implore para fazer as coisas. Quando é que você vai arrumar aqui esse registro de água aqui, hein, Juan? E passa um mês e você nada, né? Ela tem que ficar implorando, né? Talvez vai vir um outro lá para tentar consertar. Então, é pegar nesses detalhes aí. Falou, encare como um dever, né? Uma missão. E aí você vai conquistar ela, vai ver você como um provisor amoroso, um marido realmente que resolve as coisas e mostra lealdade e empenho nesse casamento, né? E com o passar dos anos, vocês vão se aprofundando um ao outro, né? Vocês vão conhecendo pontos fortes, pontos fracos, e vai se adaptando de uma maneira maravilhosa, né? É muito bonito saber que você já faz isso, viu, Juan? E eu tenho uma experiência, Gislene, não sei se você ficou sabendo, mas isso eu fiquei ouvi lá de Betel. Essa atitude de herói, assim, que o Juan tem, de protetor, sabe? Um dia lá na renovação, em Betel, eles tinham um problema no vazamento de água lá. Lembra o piso laminado, que não podia uma gotinha de água, Juan? E aí começou a jorrar água lá. O que, que o Juan fez? No ato heróico, se jogou na frente do jato de água para salvar um piso, hein? Um laminado. Agora você imagina o que ele vai fazer por você, né? Então, tem muito potencial aí, viu, Juan?
E todos aqui na congregação conhecem o Juan, né? O quanto ele é amoroso, bondoso, humilde, né? Levei ele numa congregação lá, os jovens amam ele. Os idosos nem se fala, né? Agora cuidando de idoso, meu Deus, pacote completo aí, viu? Você vai ser muito bem cuidada, viu, Gislaine? Parabéns. Fez uma boa escolha. Agora tem responsabilidade da Gislaine. Vamos falar um pouco sobre você. Você vai ver que é bem simples, viu, Gislaine? É só um texto. Efésios capítulo 5, versículo 33. Ali fala assim, ó. A esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Respeito. Você nunca vai ouvir da boca do Juan falando assim, Gislaine, eu exijo que você me ame. Para que pra gente não é importante dizer, né? Mas ele vai exigir respeito. Falar, amor, por favor, me respeita, né? Isso faz o seu, né, sentimento por ele crescer ainda mais e ele por você. Ele vai ter uma admiração por você se você o respeitá-lo, principalmente na frente dos outros, né? Você valorizar ele. A autoestima dele vai lá na tampa, de tão bom que é, né? O respeito para nós. Né? Assim como a mulher precisa do amor, né? Ser amada, o homem precisa do respeito. Então, tenta ser submissa, né? Levar em consideração o que ele pede, né? A gente sabe que cada um tem uma maneira de reagir, né? Mas o seu profundo respeito vai evidenciar que você está cooperando, está torcendo para dar certo esse casamento e você vai blindar, sabe? Vai blindar esse casamento dos ataques do diabo. E é isso que a gente espera. Isso porque o homem, ele tem essa necessidade e ele, às vezes, dá umas indiretinhas, sabe? Então você vai perceber as indiretas que ele dá, assim. E aí vocês vão poder se ajustando aí. É difícil respeitá-lo, Gisele? Vai ser fácil, né? Pessoa tão dócil, amorosa, né? Então, sempre que você tiver alguma reação de tentar desrespeitar, lembre disso, é meu casamento que está em jogo. E aí você vai conseguir atingir esse ponto, né? Não menospreze, né? Seja compreensiva. E assim como você pega uma arte, né? Aquela escrita toda ruim, garrancho, né? E transforma numa obra de arte, é isso que você vai propagar, né? Para as pessoas que olharem para vocês, né? Mas e se você se discordar dele em algum assunto, vai ficar quieta, submissa, ficar calada? Não, não é isso que Jeová espera de você, né? Gislaine? Nunca se anule no casamento. A Bianca ouviu um discurso esses dias aí, ela ficou encantada com essa. Fale, abra seu coração. Né? O Juan está preparado para te ouvir com atenção, com bondade, que ele já faz isso com as ovelhinhas da congregação, né? Agora você vai ser a ovelhinha especial dele, a mais preciosa, a mais importante. Então você vai ter todo o tempo e atenção de qualidade dele para poder se abrir e falar. E não está de acordo? Vamos conversar, né? Tudo vai chegar a um critério para o bom para os dois, né? É isso que é legal, porque o amor faz isso, né? Ele não leva em conta o dano, ele também faz você acreditar em tudo, confia, acredita em todas as coisas, né? E o Juan está aprendendo a dirigir, né? Então lá, ele ainda olha para o painel, ele ainda olha para o retrovisor, ele está meio inseguro ainda com o casamento. Ele está a primeira vez dirigindo uma família, né? Então tenha calma com ele. Ele vai frear, você vai bater a cabeça, né? Ele vai tentar ultrapassar, arriscar, só a hora ali dá apoio, né? Que aí ele vai conseguir, com calma, tomar as melhores decisões. E a gente está aqui para ajudar também, né? Conte com a ajuda dos anciãos, dos amigos, que com certeza você vai se sentir mais acolhida, né? Uma coisa também, Gislaine, que faz grande diferença é o modo como a gente fala, né? Porque mulher fala, às vezes, algumas coisas que toca lá no nosso íntimo. Vocês vão lá na alma e torce, distorce, né? Então, às vezes, a gente tem a tendência de ser negativo ou pessimista, né? Então, eu peguei um artigo aqui muito legal que fala de dois lados, né, do ponto de vista de alguém. Tem um lado ruim e um lado bom. É bem simples, né? E o que diferencia o reconhecimento um do outro é só observar o jeito que se fala. Ora, um exemplo interessante. O pessimista, ele deixa o lado ruim por último. O otimista, ele fala logo o ruim primeiro, mas deixa o melhor por último. Presta atenção, vou dar alguns exemplos, tá? Não é que isso acontece. Quando vai falar do Juan, por exemplo, Gislaine, alguém está
na rodinha lá e começa a falar do Juan. Aí você fala, olha, o Juan é uma bênção, mas ele é tão chato. Esse é o pessimista, né? Ó, já trocou. O otimista fala, o Juan é chato, mas é uma bênção. Gente. E quando ele fica doente? Ele tá melhor, mas é teimoso, hein? Ah, esse é o pessimista. E o otimista? É teimoso, mas ele já tá melhor. Quando vai viajar para um lugar bonito, né? Aí, pessimista. É bonito, mas é longe. O otimista. É longe, mas é bonito. Olha aí. Muda as coisas, né? E quando vai para um restaurante bacana lá no Rio de Janeiro, você quer comemorar aquele aniversário de casamento, já deu um ano, né? Aí vai para aquele lugar top, né? E aí? Come, acha bom, e aí fala. É gostoso, mas é caro, né? O otimista já fala, é caro, mas é gostoso, né? Então, é o tipo da maneira como você encara cada situação. Isso vai alimentando ainda mais qualidades um no outro, valorizando qualidades um no outro. E aí, quando você estiver brava, irritada, né, impaciente, você vai pensar no quantas qualidades o Juan tem, e aí você vai dar o crédito, né? Vai dar o crédito porque, ele é assim, mas eu admiro essas outras milhões de qualidades que ele tem, né? E falando de milhões de qualidades, eu perguntei para a Gislaine e para o Juan, um separado do outro, que qualidades um admiram do outro e a circunstância. E eu vou começar aqui falando o que o Juan falou de você, Gislaine. Falou, escolher apenas três, as muitas virtudes, é uma tarefa difícil. Por exemplo, a humildade é uma qualidade que embeleza as qualidades existentes. Gislaine nunca quis chamar a atenção para si, mas sempre foi uma pessoa fácil de lidar, e essa qualidade fez com que ela fosse ainda mais amada pelo jeito simples de ser. Zelo e fé. Quem conhece sua história sabe que ela fez, faz e ainda vai fazer em prova do reino. Mesmo sendo jovem, já escreveu uma história muito linda com Jeová. Tudo que ela faz é de coração, e ela sempre dá o melhor de si. Bondade. Quem conhece a Gi sabe o quanto ela é generosa, prestativa, hospitaleira, carinhosa. Sua bondade é demonstrada em ações, não apenas em palavras. E foi assim que eu me apaixonei. Sua humildade tornou sua companhia algo agradável, seu zelo admirável chamou minha atenção, e seus gestos de bondade cativaram meu coração e sua humildade. Sabia disso, Jesus? Aí, ó. Agora vai ter que provar, hein? Todo dia isso aqui. Mas a Gislaine também fez uma declaração bonita aqui. Falou, ó, o Juan, ele tem muitas qualidades como amor, aqui responsável, generoso. E aí, quando fala do amor, essa é a qualidade que eu mais pedia para Jeová que fosse evidente no meu futuro marido. Tá vendo? O amor, primeiramente por Jeová e depois por mim. O Juan sempre deixou muito evidente o amor dele por Jeová pelo modo que sempre cuidava de suas designações. Era notável o zelo dele. Ocasiões em que eu pude perceber isso foram inúmeras, mas em especial quando ele fazia discursos ou partes aqui. Dá para sentir que ele falava do coração. Não era algo que estava num esboço, mas sim no coração dele. E sobre o amor por mim, diariamente eu vejo demonstrações do amor dele mesmo à distância. Ele sempre está disposto a me ouvir, me consolar, me apoiar. Sempre fala o quanto me ama, mesmo que seja por mensagem. E no começo, ele me falou uma frase interessante. Quando o porquê é forte, o como se torna fácil. Mais uma placa, hein, Gislaine? Apesar da distância, nunca me senti distante dele. Todo o esforço e planejamento que ele precisava fazer para que a gente pudesse se ver uma vez por mês, sempre me dava certeza de que ele me ama tanto quanto eu amo ele. Realmente, ele me mostrou que o nosso porquê, o amor, fez com que qualquer obstáculo parecesse fácil de superar. Responsável. Juan sempre cumpre com a responsabilidade de suas designações em Betel. Ele era conhecido como alguém que trabalhava muito bem. E quando eu liguei para os irmãos da congregação dele no Rio, o relato não foi diferente. Porém, mais do que isso, em nossas adorações em família, o Juan me mostrou que estava preparado para uma nova responsabilidade.
cuidar de uma esposa em todos os sentidos, principalmente em sentido espiritual, por sempre se preocupar em estudar assuntos que supriam nossas necessidades como casal. Isso me deu segurança de que eu seria bem cuidada justamente por ele ser alguém que cuidaria bem de suas responsabilidades. E por fim, generosidade. O Juan sempre esteve disposto a dar de si pelos outros. Antes mesmo de nós namorarmos, não somente eu, mas outras pessoas da congregação foram beneficiadas pela ajuda dele. Sempre esteve bem disposto a oferecer ajuda. Mas algo que marcou foi quando ele fez lembrancinhas de despedida para a nossa congregação. A gente lembra, né? Isso chamou minha atenção, porque geralmente quando alguém faz despedida, a gente é que se preocupa em fazer algo para a pessoa que está indo embora. Mas o Juan estava preocupado em que iria dar para a congregação e não com o que iria receber. Isso fez com que eu admirasse ainda mais. Incrível, né? Foi aí que tudo começou, né? Praticamente, vocês se tornaram esse casal tão lindo, tão fofo, né? Que a gente aprendeu a amar e acompanhar cada capítulo aí, né? Então, continue, gente. Continue sempre lembrando desses pontos positivos, cada um no seu papel, na sua responsabilidade, que com certeza Jeová vai abençoar. E se surgir falha que vai acontecer, perdoe, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados e a sua humildade e madureza vai conseguir lidar com esses desafios, porque vocês estão atacando o problema e não a pessoa. E Jeová, ele abençoa muito com isso, né? Por isso, sempre lembre, se tiver dúvida, hoje eu não estou bem, lembre-se do texto que Jeová, ele quer que a gente se revista de amor. E o amor é o perfeito vínculo. Vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, para finalizar esse discurso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. Esse é para ficar na cabeceira, viu, Juan? E sempre que surgir alguma coisa, lembra desse texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e persevera em todas as coisas. O amor nunca falha. Então, invista nesse amor que vocês começaram e que ele nunca possa acabar, né? Alimente ele todo dia, assim como se alimenta lenha numa fogueira, né? Assim como um vestido, uma roupa que embeleza o casamento. Pequenos atos, pequenos gestos de palavras vai embelezar ainda mais esse casamento com esse amor que é tão poderoso na vida de um casal. E sempre que a gente vê casais se desfazendo, separando, se divorciando, pode ver que foi aos pouquinhos deixando a desejar nessa questão do amor. Por isso, nunca deixe que esse casamento enfraqueça. Conte com Jeová, que ele vai fazer vocês terem um casamento inesquecível. Agora, eu queria, nesse momento, gente, que vocês se olharem um por outro, por favor. Vai dar um constrangimento aí. Repare bem nela, viu? Olhem um para o outro, porque eu lembro quando eu casei, eu deixei esse detalhe aí, mas depois as fotos recuperam, né? Mas vocês vão esquecer desse discurso todinho. Tudo que eu falei aqui, que a gente leu aqui, vai esquecer. Mas sabe o que vocês não vão esquecer? O que estão sentindo agora. Não é incrível? Olha quanto amor, né? Quanta felicidade você sente aqui. Por isso aprecie um ao outro. Porque vai chegar um momento, ô Juan, até queria adaptar o texto de Provérbios 31, 29 e 30, depois você pode ver com calma, né? Que diz assim, ó, há muitas esposas capazes, mas a Gislene supera todas elas. Hoje, ela é imbatível. É a mulher da sua vida. O encanto talvez seja falso, e a beleza do casal talvez seja passageira. Mas o casal que teme a Jeová receberá elogios. Que sejam recompensados pelo que fazem e que sejam elogiados nos portões da cidade pelas suas obras. Porque o tempo e a circunstância, gente,
a imperfeição vai fazer a gente mudar. Sem dúvida, vocês vão mudar. Todo mundo muda, viu? Enquanto a gente viver nesse sistema. Sempre vai existir uma mulher mais bonita que a Gislene e sempre vai existir um homem mais bonito que o Juan, viu, Gislene? Um vai começar a envelhecer, uns vão começar a engordar. Essa beleza é só nas fotos agora, viu, gente? Aproveita. E o sistema, você vai ver, nesse sistema que a gente vive, a vida passa rápido e já estamos velhos, né? Mas a verdade é que quem casa com aparência se separa pelo mesmo motivo. Então, invista na beleza interior de cada um de vocês. Porque se passar o tempo, passar a idade, as pessoas vão adoecer, vão envelhecer, mas esse amor que vocês nutrem um por outro, as qualidades espirituais que vocês nutrem um pelo outro, vão continuar para sempre. Porque a flor mais bela também murcha, mas o amor permanece para sempre. Então, casal Juan e Gislaine, por favor, fiquem de pé, porque agora chegou a hora dos votos e troca das alianças. Então, preparados? Juan, estufa esse peito aí e se declara para sua amada Gislaine. Pode começar, Juan. Ele vozeirão, bonito. Eu, Juan Campos da Silva, aceito a ti, Gislene Campos de Lima, como a minha esposa legítima para amar, prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Muito bom. Concorda, né, Gislaine? Cobra ele esse termo aí. Agora você, vamos lá, Gislaine. Eu, Gislene Campos de Lima, aceito a ti, Juan Campos da Silva, como meu marido legítimo, para amar e prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas para esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Excelente. Então agora teremos a troca das alianças. As alianças são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos nós aqui a união deste homem e desta mulher nos laços matrimoniais. Cadê o Adam para ajudar? Muito bem. Então apresentamos o casal Juan e Gislaine. Uma salva de palmas. Bem-vindo ao clube. Lindo, né? Agradecemos ao irmão Nelson Júnior pelas maravilhosas orientações baseadas na Bíblia. E tanto os noivos quanto os familiares do noivo e da noiva estão muito honrados com a sua presença aqui hoje, viu? Então foi providenciado para cada um dos presentes na assistência uma lembrancinha que vocês podem, por favor, pegar com uma irmã que vai estar distribuindo no final. Apenas um último lembrete antes do cântico 132. Aguardem brevemente uma arrumação que será feita aqui no pau, onde os noivos vão receber os cumprimentos, né? Então vocês podem, por favor, vir por aquele corredor, cumprimentarem os noivos, eles estão ansiosos para poder cumprimentar vocês, e depois podem retornar por esse corredor aqui, na lateral, tá bom? Então agora, se puderem ficar de pé, nós vamos juntos entoar o cântico número 132,
nós somos um. Logo após o cântico, o nosso irmão Lucas Rocha fará a oração final.